Saravá, meu povo! Hoje eu tô com o cabelo um pouco assim, anos 80, não sei se... Vocês não vão lembrar, porque vocês são tudo novo, é eu que sou velha, entendeu? Mas ó, tá bem anos 80, achei que eu voltei no tempo aqui, tá meio nostálgico, tá um pouco nostálgico. Hoje eu vou trazer mais um Fala Que Eu Te Escuto, vocês estão arrasando nas histórias, viu? Estão arrasando. E essa pessoa aqui pediu pra não ser identificada, mas é um assunto bem polêmico, que eu já fiz vídeo... Sem derrubar. Que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre, mas eu gosto de falar sobre isso de novo pra gente esclarecer algumas coisas, tá? Tá tendo uma obra aqui do lado, então a gente, assim, vai conversando e vai ter, assim, uma trilha sonora de um martelo, de uma furadeira, ok? Ela não quer ser identificada, então eu vou chamar ela de Ana, certo? Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem! Vamos ao meu relato. Gostaria da sua ajuda, pois sei que frequenta muito a Umbanda e conhece. Inclusive, aprendo muito com o seu canal. Obrigada. Eu estou frequentando um terreiro de Umbanda há uns 4 meses e sempre gostei de lá. Tudo sempre correu bem. Porém, na última gira de Exu e Pombogira, eu cheguei um pouco atrasada, pois tinha compromisso antes. E o compromisso acabou se atrasando também. Mas cheguei na hora exata do atendimento. Bom, passei com o Exu. Ele me disse que eu estava bem, comparada das vezes que eu tinha ido lá antes. Falou que eu estava no caminho certo. E eu estava me sentindo muito bem com ele. Estava feliz porque fazia muito tempo que eu não tinha essa felicidade. E estava falando com ele sobre entrar na casa, porque finalmente eu estava emocionalmente estável para entrar numa casa. Falei com ele tudo certinho e ele me disse para eu falar com os filhos da casa e com o pai e a mãe de santo. Uma filha de santo me deu um cartão do pai e falou para eu mandar uma mensagem para ele, para que na próxima gira eu conversar com ele antes de começar. Aí tudo bem, tudo estava perfeito. Eu estava emocionada de entrar numa casa, pois sempre tive esse sonho desde criança. Porém, vivo numa família com muita intolerância e as entidades sempre me falaram para eu respeitar o meu tempo e o tempo da minha família, antes de entrar no terreiro. Respeitar o meu emocional antes de entrar no terreiro também. E como eu falei que era um sonho, eu estava muito emocionada, que chorei de alegria. Eu tenho o costume de ficar até o final das giras, para sempre ver e tentar aprender mais e mais. E quando eu estava sentada, o Exu que estava incorporado no pai de santo falou comigo. Ele estava um pouco bravo, pois tinha entrado um pessoal na gira e estavam sem proteção e ficaram insistindo, então ele estava um pouco bravo. Ele falou comigo e perguntou sobre as minhas tatuagens, que eu fiz. Eu fiz o ano de nascimento da minha mãe e uma tatuagem para minha cachorra. Só tatuagens que têm um grande significado para mim. Ele falou por que eu fiz, mas não me deixou responder. E logo em seguida ele colocou o dedo na minha testa e falou que eu não vou pra frente assim, pensando dessa maneira. Eu não entendi muito bem, mas beleza. Fiquei meio emocionada por tristeza, pois sou uma pessoa muito chorona. Eu também. Então eu levantei para ir embora e falar tchau para ele. Foi quando tudo aconteceu. Ele se alterou comigo, falando que eu não estava no terreiro por conta da minha condição financeira. E quando ele me ajudou, eu fui fazer uma tatuagem e que eu não pensei no terreiro, que ele não era meu pai nem minha mãe, que não sabia com quem eu estava mexendo, que eu não conhecia ele. Tudo isso ele falou gritando na minha cara e aí eu caí no choro, porque isso não era verdade, nada disso era verdade. Eu não entrei no terreiro ainda porque eu não estava bem emocionalmente e por conta do tempo da minha família. Eu vivo dentro da casa dos meus pais e o Exu falou que se meus pais me deixam fazer tatuagem, por que eles não deixariam entrar pro terreiro, sendo que são coisas que não têm um pingo de comparação. Aconteceu que ele não me deixou falar praticamente nada, só estava gritando e eu chorando. Ele me mandou ir embora, como se eu não fosse literalmente nada. Carol, eu saí em prantos, muito arrasada, pois iria para casa e não poderia nem contar para minha mãe. Chorei sozinha à noite e me perguntando por que ele foi fazer isso, sendo que não era verdade. E pelo fato de eu não conseguir nem responder ele. Eu não sei o que faço mais. Por favor, peço que me dê uma luz, pois estou muito triste com tudo isso e não sei o que fazer em relação, pois gosto muito da religião. Mas muito obrigada por ler. Axé. Ana,
é muito, muito... Ai! Prendi o cabelo no computador. Ana, eu sei que você deve estar muito chateado, vou deixar o mais leve possível para que esse assunto não pese ainda mais em você, não te deixe cada vez mais triste, né? Na verdade, estamos aqui para esclarecer algumas coisas. Tem um vídeo que eu gravei aqui no canal, já tem bastante tempo, tem uns 2, 3 anos, que é sobre tatuagem na Umbanda, se pode ou se não pode. E o que eu explico nesse vídeo? Depois vocês vão lá que tem mais detalhes, né? Que eu explico com bastante detalhe. Mas o que acontece? Isso depende muito de terreiro para terreiro e do fundamento que o pai de santo aplica naquele terreiro. Porque como eu sempre digo para vocês, a Umbanda, ela não segue uma cartilha. A gente não tem ali um livro de regras do que pode e o que não pode. Então os pais de santo, eles aplicam o fundamento da Umbanda no seu próprio terreiro dentro daquilo que ele aprendeu com o seu pai de santo antecessor, né? O que ensinou para ele. Então tem muito terreiro que ainda tem essa regra de não poder tatuagem. Inclusive é uma regra que é bastante conhecida dentro do candomblé também, que não pode tatuagem. Por que eles falam sobre isso? Porque o nosso corpo é o templo do nosso espírito. É como se fosse a casinha do nosso espírito, para o nosso espírito morar. Então a gente tem que cuidar dele de todas as formas. Cuidar da nossa saúde, cuidar dele, ter carinho, ter amor pelo nosso corpo. E uma tatuagem, nessa visão, né, nesse tipo de fundamento, é uma coisa que fere o nosso corpo, que fere o presente que a gente teve, que a gente ganhou de Deus, que é o nosso corpo. O nosso corpo é um presente de Deus, né? Uma oportunidade que a gente tem de estar aqui na Terra, vivendo e cumprindo os nossos karmas e lições que a gente precisa para evoluir. Então, tudo que fere o nosso corpo é como se fosse um ferimento a Deus, é como se fosse uma afronta, né? Imagina, ele dá esse presente para você e você vai lá e faz uma tatuagem ou faz um piercing, essas coisas. Só que assim, são apenas alguns fundamentos que pensam dessa forma, né? Alguns fundamentos que são assim, não são todos, inclusive... Eu tenho 9 tatuagens, eu fechei as minhas costas, tem um trem aí que eu gosto que é tatuagem, e no fundamento que eu sigo não existe essa regra, não tem essa regra. Claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo porque é o nosso templo, é com muito amor e com muito respeito que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque aqui dentro tá o nosso espírito. Quer fazer uma tatuagem? Tudo bem fazer uma tatuagem, mas desde que você cuide do seu corpo de modo geral, porque a tatuagem é um desenho, né? É só um desenho, você não tá infringindo nenhuma regra ali, desrespeitando uma ordem ou coisa parecida. E todas as tatuagens, pelo menos as minhas, têm um significado de uma época que eu passei, de uma lição que eu aprendi. Então as minhas tatuagens, elas significam muito pra mim. E eu acredito, assim, que as pessoas, elas não fazem tatuagem só porque elas querem. Tô sem nada pra fazer, tô com dinheiro sobrando, vou lá fazer uma tatuagem. Não, né? Tem um significado, igual as suas têm um significado. Esse amor que a gente tem por algo, que nem aqui, eu fiz um berimbau, por exemplo. Eu amo capoeira, sou capoeirista há muitos anos. Faz tempo que eu tô parada, pandemia, enfim. Mas eu amo a capoeira, eu desenhei aqui um berimbau justamente para mostrar esse amor. Então existe um significado de afeto, de carinho, de amor que eu quis colocar no meu corpo, porque isso aqui é para sempre. Esse amor que eu sinto é para sempre. Então não é uma coisa assim que você tá, sabe, agredindo o seu corpo, até porque é só ali um desenho, né? Calma, não é nada. Isso, gente, tudo que eu tô falando pra vocês é dentro do fundamento que eu sigo. Dentro do fundamento que eu sigo, esse é o nosso aprendizado. Mas eu respeito o fundamento que diz que não, que tatuagem não pode. Eu respeito, porque faz parte do fundamento. Assim como existem fundamentos da Umbanda que Iansã é rosa, a cor de Iansã é rosa e não laranja. Então, sabe, são coisas de fundamento, cada um tem o seu. É óbvio que a forma como o Exu falou com você, bastante desrespeitosa, até porque quem sabe, da onde ele tirou tudo isso, que você
já que você fez tatuagem, como é que seus pais não vão te deixar entrar pro terreiro, coisa parecida. Ele não faz ideia do que tá se passando na sua casa. Quando eu falo ele não faz ideia, é porque esse tipo de atitude não é atitude de uma entidade. Uma entidade não vai levantar a voz para você e faltar com respeito na frente das pessoas. As entidades são seres evoluídos, muito mais do que a gente. Eles não têm sentimentos negativos, mesquinhos, eles não têm ego inflado, vaidade. Esses sentimentos negativos, as entidades não têm isso. Então não tem por que as entidades tratarem a gente mal. Somos seres humanos, erramos, né? Estamos aqui, inclusive, nessa vida porque já erramos muito e agora estamos tentando aí melhorar um pouco. A gente sabe disso, o nosso karma. Então, as entidades, elas estão do nosso lado justamente para nos ajudar a melhorar e evoluir. Por que um Exu ia te tratar dessa forma? Então, é isso que eu digo. Toda vez que uma entidade, que vocês vêm com esses relatos de que a entidade falou tal coisa, faltou com respeito, foi grosseiro, coisa parecida, pra mim, na minha cabeça, na minha percepção, na minha opinião, de tudo que eu já vivi e vivo de Umbanda, isso é coisa do médium. E não importa se o médium é pai de santo, se é só um médium da corrente. Se a vaidade daquele médium e o ego daquele médium se sobressaírem, a entidade fica em segundo plano. E aí a vontade do médium de falar o que ele quer falar vai passar por cima da entidade. A entidade vai olhar... É o livre-arbítrio, né? Eu estou usando o meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Quando eu estou incorporada, eu vou dar um exemplo. Quando eu estou incorporada, eu tento me concentrar o máximo possível para que a entidade faça o que tem que fazer, o trabalho dela. Só que ainda assim, por ser uma médium consciente, né, que eu sei o que está acontecendo, eu ouço, eu vejo tudo o que está acontecendo, por ser uma médium consciente, eu tenho livre-arbítrio sobre o meu corpo. Se naquele momento que, sei lá, o Exu Sete Portas está trabalhando e eu quiser desincorporar e pedir para ele sair ou fazer qualquer outra coisa que não está ali dentro do trabalho dele, é o meu livre-arbítrio. Eu posso passar por cima sim, porque é o meu corpo. Ele vai respeitar as minhas vontades. As entidades, elas respeitam a nossa vontade, porque é o nosso corpo. Elas estão usando o nosso corpo para trabalho. Claro que daí é uma falta de respeito da nossa parte com elas, porque se elas vêm lá do astral para fazer o trabalho delas e a gente tá querendo passar por cima, é falta de respeito com elas. Mas isso que você está me contando, Ana, é justamente um clássico de animismo, que é quando o médium passa por cima do trabalho da entidade e se mostra mais do que a entidade. Eu expliquei num vídeo sobre o que é animismo. Se passa por entidade para falar o que ele quer, porque ele tá ali frustrado com alguma coisa e ele quer descontar em alguém. E nesse dia, casou de ser você, infelizmente. Porque assim, se você já sentia uma boa energia daquela casa, se você já consultava, já estava frequentando sempre para aprender e tudo mais, você sabe que esse tipo de situação em específica não é uma situação recorrente, porque você enxerga, você está de fora, você está vendo acontecer. Se você nunca tinha visto esse tipo de atitude acontecer, é porque foi uma exceção. Naquele dia, provavelmente, o pai de santo estava mal, porque, né, somos pessoas, pai de santo também é uma pessoa, também tem seus sentimentos ruins, né? A gente não é obrigado a ficar bem todo o tempo. O pai de santo também não é obrigado a ficar feliz o tempo inteiro. Às vezes ele tá com problema pessoal, às vezes ele tá realmente ali preocupado com a gira, porque aconteceu alguma coisa que ele não teve controle, né? Igual você falou ali que entraram pessoas que estavam sem proteção, né? Estamos numa pandemia, veja bem, precisa. E aí eu acho que ele ficou muito preocupado e de repente ele não conseguiu segurar mais essas emoções. E enquanto ele estava incorporado, ele pensou, acho que agora é um bom momento. Vou pôr a culpa no Exu da grosseria que eu quero colocar pra fora, vou fingir que foi o Exu que falou. É muito perigoso, né? Porque se ao mesmo tempo que ele pode ser grosseiro, fingindo que é um Exu falando, ele pode falar coisas lindas, maravilhosas, interferir no caminho das pessoas que vão ali buscar uma ajuda, buscar um conselho, alguma coisa assim, e ele se passa deixando o Exu de lado e falando o que ele quer ali naquele momento. É um risco que a gente corre, porque, querendo ou não, gente, não existe uma prova para ser pai de santo.
Não existe uma coisa que comprove que aquele pai de santo é 100% com uma boa índole, que sabe, que tá ali, que tá trabalhando mesmo, que tá fazendo as coisas em prol da caridade, da Umbanda e todas as coisas que a gente aprende com a religião. Não existe, assim, uma prova. A gente acredita, porque a gente tá indo no terreiro e a gente acredita que todas as pessoas que estão ali vestindo branco, elas têm muito mais o que fazer do que ficar ali fingindo, não é mesmo? Só que às vezes, gente, acontece de existir casos que nem esse. E eu recebo muitos, viu? Eu recebo muitos casos assim, de que pai de santo foi grosso, que a entidade falou com falta de respeito, sabe? São coisas assim inadmissíveis e que a gente sabe que não tem muito a ver com a entidade nesse momento. Que é muito mais uma coisa do médium que tá ali frustrado com alguma situação e colocou pra fora enquanto estava incorporado, justamente para se livrar desse sentimento e as pessoas pensarem, não, foi a entidade que disse, o médium tá ok, o médium tá tudo bem. O meu conselho para você é, não desista da religião, muito menos do terreiro, porque se até então o terreiro estava te servindo bem, você gosta da energia desse terreiro, gosta das pessoas, confia ali no trabalho que está sendo feito, vamos dizer que isso foi um ponto, uma exceção ali que... Vamos deixar assim, que parece que foi um dia que o médium, né, o pai de santo não estava muito bem e isso aconteceu. É claro que daqui pra frente você vai observar melhor, você vai observar de longe o que está acontecendo, justamente para ver se essas situações realmente não são recorrentes, né, se não acontece sempre. Presta atenção nisso, porque se acontecer sempre, aí realmente não é um bom lugar para você escolher desenvolver a sua mediunidade, porque você precisa de um pai de santo e uma mãe de santo íntegros, que sabem controlar a sua própria mediunidade, a sua incorporação, não se sobressaem às entidades, né? Não tem esse animismo, essa coisa grosseira. A gente sabe, né, gente, do fundo do coração, assim, quando a gente vê alguma situação, a gente olha e fala, uma entidade faria isso? Será? Será que falaria dessa forma com alguém? Será que faltaria com respeito assim? Uma entidade? Então tem situações que você vai ter que ficar observando, mas não desista. Os terreiros são feitos de pessoas e a gente tem nossos defeitos, as nossas falhas. Então, se esse terreiro tem uma falha dessa forma, um outro terreiro vai ter um outro tipo de falha que também você vai olhar e vai falar, putz, não dá aqui, não dá ali. Os terreiros têm alguma coisinha que não encaixa, né? O que é aquilo que eu falo, o que é bom pra mim, o terreiro que é bom pra mim nem sempre vai ser bom pra você, porque cada um tem seu gosto, cada um tem seu caminho, não é assim? Então, se acalma, começa a observar melhor, não desista e vai vendo aí, vai confiando na sua mediunidade, confiando no que você está sentindo também, porque se você desconfiou, é sinal que alguma coisa ali tá te dizendo, tá? E você que tá assistindo aqui, coloca aqui nos comentários também um conselho para Ana, para que ela não desista da nossa religião, não desista de desenvolver a mediunidade dela em algum terreiro, tá bom? E se você quiser mandar o seu Fala Que Eu Te Escuto, o e-mail tá aqui na descrição, tá bom? É isso, espero que eu tenha ajudado. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.